todos aqueles que estão vindo ao centro a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos a palestra do nosso irmão João de Câmara com o tema O Sofrimento na Visão Espírita. E, como é de costume, nós fazemos o exórdio, que é, na verdade, a introdução da palestra principal para que possamos nos sintonizar, nos acalmar, nos harmonizar e daí aproveitar o que o nosso irmão vai ter a falar aqui, certo? E o nosso exórdio é sempre proposto temas, e o tema de hoje são temas do Livro dos Espíritos, que para quem não souber, o primeiro livro da codificação, o 1019 Perguntas e Respostas, extremamente esclarecedor. Quem puder lê-lo ou estudá-lo de preferência, o faça, porque ele vai responder muito das nossas dúvidas. Ele não é um livro de leitura de uma única vez. Cada vez que a gente estuda as perguntas e as respostas, a gente tira novas conclusões, porque cada vez que o tempo passa, nós compreendemos melhor as coisas, em função das vivências que nós temos tido. E a parte que nós estamos está sendo segmentada, é a questão 889 do Livro dos Espíritos, que capítulo 11, que fala da lei de justiça, de amor e de caridade. E a pergunta 889 fala da caridade e amor do próximo. Ela faz a seguinte pergunta: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Essa foi a pergunta feita aos Espíritos. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? E a resposta foi a seguinte: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Nessa resposta, muito inteligente, ele fala uma frase que eu, estudante tanto quanto vocês, me chamou a atenção. Quando ele fala, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, eu pensei, qual seria o resumo da lei de Deus, né? Porque nós falamos Deus, nós falamos praticar a sua lei, e muitas vezes imaginamos coisas mirabolantes, como sendo seguir a lei de Deus. As diversas correntes religiosas, inclusive o Espiritismo, muitas vezes tentam colocar situações que podem ser resumidas na coisa mais simples do mundo que Jesus falou: é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E ainda tem um resumo maior ainda: não faça com o próximo que você não gostaria que fizesse com você. Lógico que a gente tem que levar em consideração a normalidade da cabeça, né? Porque tem os masoquistas que de repente não pode estar enquadrado nessa máxima, mas é simples. Então, quando ele fala aqui que tem pessoas que são, até tem a pergunta, tem condenados a mendigar, que aí a gente poderia entender de forma mais profunda. E na cabeça da gente, condenação é algo eterno, né? Na verdade, as traduções e as interpretações dos diversos editores, às vezes não colocam o português na sua colocação, na colocação original, na colocação que foi querido falar. Mas não é condenado, né? Mas os que chegam a essa condição. E não é por acaso, óbvio que não existe nada injusto no mundo, nada, absolutamente nada é injusto, por mais injusto que pareça, né?
por mais injusto que possamos nos sentir, por mais injustiçados que possamos nos sentir, nós não somos colocados em situações gratuitamente. Sempre tem uma razão. E a principal dela, eu posso até perguntar, seria castigar? Seria? Seria não, seria ensinar. Seria ajudar a crescer. Porque o castigo só é um ato de violência, né? Ele puro. E, na verdade, não somos castigados, somos educados. A palavra pode ser modificada para educados. E aí vem a interpretação, que eu sempre falo aqui, tem um livro do espírito Miramês, sobre a mediunidade de João Nunes Maia, que ele faz os comentários de todas as perguntas do livro dos Espíritos. E ele tem colocações bem interessantes aqui. Ele diz o seguinte: a educação na vida da criatura constitui força poderosa para o seu despertar. A educação começa no berço, né? Começa com nós aprendendo através dos pais que nos foi dado, e nesse aprendizado a gente consegue superar as dificuldades próprias de espíritos em evolução. E só que o que dizer das pessoas que estão e que nascem em berços muito pobres, muito ignorantes, viciosos? O que dizer disso? Então, o Espírito Miramês fala o seguinte aqui: a educação moral do homem já é um merecimento. Quantas almas podemos observar reencarnam em lugares em que seus pais desconhecem até mesmo a higiene? É culpa delas renascer nesse ambiente? Isso tudo é processo de vida. São linhas traçadas pelo próprio Criador para que mais tarde venham a merecer uma volta ao meio social. Entre povos mais educados, conhecedores da higiene, onde se tem notícia dos altos ensinamentos do Evangelho. Todavia, aí vem todavia. Então, nós muitas vezes reencarnamos em um local que não nos propicia a educação suficiente para isso, e nós então somos inocentes porque fomos colocados por Deus num ambiente onde não propicia nós aprendermos. Então as nossas quedas são culpa desse local que nós fomos colocados. Aí ele completa aqui embaixo: todavia o espírito tem certa evolução moral, mesmo renascendo em lugares e famílias desprovidas de certa educação. Ele busca dentro de si nos recursos conquistados em suas próprias experiências. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios resultados. Não existe um espírito perfeitamente igual ao outro, em nenhuma circunstância. E as desigualdades são marcas do tempo e do aprendizado. Por quê? Porque nós temos idades espirituais diferentes. Cada um de nós somos espíritos com idades diferentes e, consequentemente, com um grau de compreensão diferente. E com esse grau de compreensão diferente, vem a diferença, muitas vezes, de duas pessoas criadas no mesmo ambiente. Um consegue evoluir, moralmente me refiro, e outro cai. Ou seja, idades espirituais diferentes, fruto de experiências diferentes, mas nenhum é melhor que o outro. Cada um vai seguir o caminho que foi conquistado até então. Portanto, para concluir, ele colocou: se nasceste em uma família que te oferta certa educação moral e mesmo física, não desmereças essas oportunidades. Abraça-as e agradece a Deus, porque muitas criaturas sofrem a ausência desta instrução, que sempre nos leva à paz interna
e a grande esperança de viver. Quem não teve essa oportunidade não deve endurecer, pois isto pode ter a sua causa no abuso do passado, de maneira a ensinar a dar-lhes valor, quando encontrar de novo as lições, no que se refere à educação moral e à instrução. Então foi o complemento do Espírito Miramês para essa pergunta 889, e quem quiser, quando chegar na internet tem, leiam de novo, façam reflexões sobre isso e coloquem na vida prática essa lição de hoje. Tá bom? Então vamos para a nossa prece inicial e possamos nos entregar ao aprendizado da noite, deixando por um momento nossas preocupações do dia a dia lá fora, nos sintonizando com os ensinamentos que nos serão proferidos, e que possamos ao final levar para casa todo esse aprendizado, colocando na nossa vida prática. Pedimos a Deus que nos ilumine, nos oriente e nos ajude a reerguer nosso espírito para a evolução. Que assim seja. Passa a palavra agora aos nossos palestrantes. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e que o carinho do nosso querido amigo Jesus possam nos proteger e possam nos abençoar nessa noite. A gente vai falar de uma temática difícil, mas de um modo diferente. A gente vai tentar pensar e refletir o sofrimento de uma outra perspectiva. E a gente vai fazer uma introdução da temática, inicia com uma história do cunho oriental, para que a gente possa refletir depois do nosso comportamento e da nossa postura diante do sofrimento. É válido dizer que a gente vai trazer toda a dimensão do que a gente está estudando aqui no conhecimento espírita. Algo pincelado no conhecimento psicológico, também espírita, psicológico, no trabalho do dia a dia, mas sobretudo o eixo espírita, porque os espíritos nos trazem sobre o sofrimento, sobre a dor. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma diferença pontual entre dor e sofrimento, mas que, eu vou fazer isso de forma pedagógica, mas ao longo da nossa conversa na noite de hoje, a gente vai usar, mas talvez como sinônimos. Então segue a história. Diz que um homem muito rico na Índia, ele tem uma loja de calçados, história bem conhecida, até certo ponto simples, mas traz uma metáfora muito boa para a gente. E ele tem uma loja de calçados, é um homem muito rico, e ele decide expandir o seu negócio. E ele pega dois dos seus vendedores e manda os homens irem buscar lugares para pontos fortes para vender os calçados, para vender os sapatos. Depois de bastante tempo, os homens voltam. Ele conversa primeiro com um, ele conversa primeiro com o outro. Na conversa com o primeiro homem, ele diz: e aí, quais são as tuas noções? O que é que me traz daquele povo? E aí aquele homem diz para ele assim: chefe ou patrão, não dá. O teu negócio lá não vai prosperar. Ninguém lá usa sapatos. Não vale a pena estender a tua empresa para lá. O chefe fica abatido, o chefe fica abalado, e depois vai conversar com o segundo homem. Na conversa com o segundo homem, ele pergunta: e aí, homem, o que me trazes do lugar que fosses conhecer? Ele diz: chefe, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma maravilhosa notícia. O chefe diz: eu acabei de ter uma bala no bar. Chefe, ninguém lá usa sapato. Vamos calçar todo mundo. Esse vai ser o primeiro eixo da conversa da gente. A primeira grande reflexão da conversa, da nossa conversa da noite de hoje. Por que é que diante do sofrimento e da dor, a gente escolhe sempre a pior parte? Por que que diante da nossa existência, de nossas relações, a gente escolhe sempre a pior parte? Sempre a parte dos descalços e não dos que podem se calçar. Essa é a reflexão que vai seguir a nossa conversa. Isso vale para o sofrimento, mas isso vale para todas as questões que a gente puder pensar. Isso vale inclusive para a nossa relação com o Espiritismo. Por que a gente se preocupa tanto com a obsessão e tão pouco com as rituais? Né, Maria? Não viver mais.
Por que a gente se preocupa tanto com a obsessão e não com o reformamento? Por que a sala de obsessão está lotada, sempre lotada, e os trabalhos assistenciais quase sempre vazios? Então são reflexões do modo como a gente se agarra com a Bíblia. São questões que moldam e modelam a nossa existência. E aí o que vai, de fato, valer num trabalho obsessivo, num trabalho de reforma íntima, é a gente se dar conta do que está acontecendo e vai fazer diferença. Porque enquanto a gente não se perceber a danada do autodescobrimento, a palavra tão repetida da reforma íntima, enquanto a gente não se der conta do que precisa ser modificado, nada vai mudar. Daí porque é uma bobagem a gente achar que a gente é infeliz ou feliz por causa do outro. O outro pode até ajudar, estragar ou melhorar, e acontece assim. Os parceiros e as parcerias que a gente tem na vida. Mas se eu não tiver conta do que é meu, para o dano, no sofrimento e na dor, nada vai ser. Na uma outra história, eu vou sintetizar.